Boa noite a todos. Bem com vocês? Tudo tranquilo? Maravilha. Vou ficar de lado, gente. Isso aqui está meio alto, senão eu vou ficar escondido ali, viu? Não fizeram ela parar a minha altura, não. Bom, pessoal, vamos então hoje, na noite de hoje, né? Sobre a luz da doutrina espírita, para mais um estudo, mais um aprendizado, né? Tem alguém pela primeira vez na casa de Miramês? Oh, muito bom, sejam bem-vindos, viu? Que a paz de Jesus esteja com vocês, possam trazer para o coração de vocês muita paz, serenidade e aprendizado, que é o nosso objetivo aqui dessa noite, né? De aprender cada dia mais. E nosso tema já está ali no quadro, mediunidade, né? Sobre a luz da doutrina espírita. Nós vamos aprender um pouquinho sobre esse assunto. Somos médios, pessoal? Pois é, nós vamos aprender um pouquinho aí, tá? O Jonathan está conosco aí, para fazer o estudo com nós. Então nós vamos então serenar nossos corações, para entrar em sintonia, né, com o álcool. Nós vamos fazer a nossa prece inicial, então. Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso querido amigo, a essa casa que nos recebe de braços abertos, que nos traz o equilíbrio, a harmonia para os nossos corações, que é a todo momento, neste momento que estamos aqui, nesse lugar de amparo, de auxílio, que a espiritualidade nos envolve, já trazendo o preventivo para nossas dores espirituais, nossas dores físicas, e que possamos também pedir pelos nossos entes queridos que se encontram em nossos lares, aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, que estão levantando as mãos, pedindo auxílio, que possa chegar a eles sobre esse nosso pensamento, chegar à luz, à bênção de Jesus, nosso Mestre amado. Que possamos na noite de hoje, por esse estudo, aprendermos a cada vez mais para a nossa evolução, para a nossa caminhada. Que possamos estar em paz, que assim seja. Vamos convidar então o Jonathan. Boa noite. Mais um dia, nós irmãos unidos, reunidos, a estudar, aprender e compreender esse evangelho tão maravilhoso que veio não só há 2023 anos atrás, mas há muitos séculos vem nos trazendo maturidade, nos trazendo essa compreensão da lei, para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje nós estejamos aqui propensos, ou pelo menos assim, nos propondo a sermos cristãos, a sermos espíritas. Estudar o Evangelho, na verdade, é adquirir, na verdade, o conhecimento, para entender quais são as experiências necessárias, para que nós temos necessariamente que adquirir para sermos cristãos. Então isso é de suma e extrema importância. E sempre que nós iniciamos o estudo, nós gostamos de lembrar do Consolador de Emmanuel, que nos fala sobre a nossa responsabilidade como expositores espíritas ou como estudiosos da doutrina espírita, de primeiro, internalizar em nós mesmos e também divulgar aqueles que nos ouvem as noções de responsabilidade que nós temos diante de todo e qualquer conhecimento adquirido, toda e qualquer oportunidade que nós temos na minha encarnação. Então, todo conhecimento aqui difundido é nos trago para que nós tenhamos e adquiramos e pratiquemos com muita e muita responsabilidade. É claro, não com a severidade que a humanidade nos traz, dentro das nossas possibilidades, mas cada um, claro, vai depender de sua capacidade, que cada um pratique e exemplifique esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, que a espiritualidade nos traz, para que assim nós possamos adentrar nessa porta estreita que Jesus nos convida há mais de 2023 anos, que ainda é estreita. Para muitos já é larga, mas para nós que temos pouquíssima experiência, pouquíssima boa vontade, pouquíssimo empenho, ainda é uma porta estreita, é uma porta bem complexa para nós de praticarmos. Nós temos que entender isso, que nós temos total responsabilidade diante do conhecimento que nós adquirimos. E antes de iniciarmos, nós vamos citar aqui e trazer aqui as referências
todos os livros, na verdade, alguns dos livros do qual nós utilizamos hoje aqui para poder extrair as informações, porque nós nada somos do que repórteres, coletadores de informações, pesquisadores da doutrina. Nós pegamos as informações dos livros e trazemos aqui para que vocês e nós também possamos aprender juntos. Então, isso tudo em conjunto. Quem quiser participar pode trazer uma referência, pode trazer um livro, uma passagem do Evangelho. O que a gente solicita é que seja algo dentro do tema e com proposta, como a espiritualidade nos convida, de cunho coletivo, que é realmente para o progresso da maioria, para o progresso da sociedade. Porque senão a gente vai para aspectos particulares, muitos particulares, e a ideia é realmente caminhar aqui com o propósito de evolução da coletividade. Nós utilizamos aqui como referencial as obras Livro dos Médicos, capítulo 14, versículo 59. Livro dos Espíritos, questões 419 a 421. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 9, capítulo 10. E vamos deixar aqui também, a título de estudo, de reflexão, convidando-nos a todos para fazer uma breve leitura da obra chamada Novas Mensagens do Espírito Humberto de Campos. O capítulo se chama História de um Médium. Porque, como nós falamos no tempo de hoje, é mediunidade. Um dos 15 princípios básicos da doutrina espírita. E quando se fala de 15 princípios básicos, é porque é a base do conhecimento, para que nós possamos entender, à luz da doutrina espírita, de Jesus, o Evangelho de Jesus. Quando nós falamos de 15 princípios básicos, quando a gente fala de base, automaticamente nós entendemos que sem conhecimento básico, pelo conhecimento mínimo dessas matérias, nós não conseguimos extrair o máximo que nós podemos do Evangelho, o máximo que nós podemos da doutrina espírita, o máximo que nós podemos extrair da terceira revelação, do que é de mais atual, do que há de mais oportuno para a humanidade no momento, em termos de espiritualidade, vamos assim dizer, em termos do próximo passo evolutivo da humanidade, em termos do nosso próximo passo de aquisições de experiência. Então a doutrina, ela vem nos trazer de forma clara quais são essas experiências, quais são as práticas, qual é o tipo de pensamento que nós devemos ter, qual o tipo de reflexão, qual o tipo de atitude que nós devemos ter, de sentimento que nós temos que ter, para realmente nos dizermos espíritas e estarmos caminhando na pauta da evolução, vamos assim dizer, tirando o maior proveito possível dentro do que há de melhor no momento. Então, isso de suma extrema importância, compreendemos todos esses 15 princípios, e um desses é a mediunidade, que, segundo a doutrina espírita, segundo os espíritos, uma ferramenta, isso é muito importante nós entendermos, uma ferramenta de trabalho. Isso é muito importante nós entendermos, porque quando nós pensamos em ferramenta, eu acredito que todos vão concordar conosco, ferramenta é um tecido material que nós temos, vamos assim pensar, que nós utilizamos para fazer qualquer tipo de trabalho, se podemos assim dizer. Uma ferramenta que me é dada, nós temos que ter noção que eu, utilizando o meu livre-arbítrio, posso lançar a mão e produzir algo bom, como também posso produzir algo, em regra, ruim. Eu posso produzir, levemos as palavras dos talentos, eu posso pegar uma ferramenta e produzir o máximo do meu potencial. Como eu posso ser ocioso, preguiçoso e produzir um pouco? Eu posso não só produzir o máximo do meu potencial, mas posso estudar todo aquele recurso, lançar a mão no intelecto, aperfeiçoar-me e desenvolver-me ao ponto de desenvolver muito mais capacidade, ou seja, descobrir outros atributos daquela ferramenta e gerar sempre mais e mais e mais. Ou eu posso ser preguiçoso, assim, se aquela pessoa diz, não, tá bom assim, deixa do tempo, com o tempo o que acontece? Produzir menos, com menos potencial, com menos capacidade. Então a mediunidade, ela é uma ferramenta que, como nós compreendemos na Grécia, todos nós somos médicos. Segundo a espiritualidade,
Todos nós somos mais ou menos médios. E aí nós temos os aspectos da mediunidade. Aí temos os aspectos ostensivos e os aspectos mais sutis. Mas todos nós somos médios e todos nós estamos em constante intercâmbio com o plano espiritual, constante intercâmbio entre nós mesmos, porque segundo a instrução da espiritualidade, existe um processo de comunicação do encarnado para o desencarnado, do desencarnado para o encarnado, do encarnado para o encarnado e do desencarnado para o desencarnado. Nós estamos em constante permuta de ideias, permuta de pensamentos. Então a mediunidade está sempre em exercício. Então a gente vê. Então não só tem uma ferramenta, mas uma ferramenta que está em atuação 24 horas ininterruptamente. Então, diferente de um martelo, por exemplo, que enquanto ele está parado, em regra, ele não está produzindo, ele só produz no momento que eu lanço a minha vontade, eu pego e o aciono, a minha mediunidade está em constante exercício. É muito interessante. Quando eu estou dormindo, ou quando eu estou acordado, independente do momento, eu estou em constante exercício da mediunidade. Então a gente vê como é que muda. Então o tempo todo essa ferramenta está produzindo. O tempo inteiro. E aí nós vamos lançar a mão da doutrina. Eu vou me lembrar lá da irmã Narcisa, lá na aula Missionários da Luz, na verdade, os mensageiros, capítulo 1. André Luiz está lá vislumbrado com o Evangelho, né? Com a visão nova do Evangelho. Já passou pela obra do Nosso Lar. E ele vem falando lá que o mundo se descortinou de forma diferente. Ele via tudo de um prisma diferente, com um prisma espiritual. E a irmã Narciso adverte. Fala assim: André, esse momento é muito oportuno, porque você está quebrando vários paradigmas. Estou dizendo sobre as minhas palavras, tá? Mas ela fala isso. Várias das ideias concebidas pela humanidade, você está o quê? Entendendo a realidade. E esse momento é muito importante e precioso. Ele vem já advertir com Jesus: a vigilância, olhar e vigiar. Aproveite, André. Esse momento é o momento que você deve analisar tudo e perceber tudo à luz do Evangelho de Jesus. Olha a advertência dele. Então, quando eu falo de uma ferramenta com a mediunidade, eu tenho que entender e compreender Jesus. Porque Jesus, como ele mesmo disse, ele não vem derrogar, ele vem dar e cumprir. E ele é médium por excelência da lei divina. Jesus veio nos exemplificar a lei divina. Então, olha a importância do Evangelho de Jesus. E não só isso, ela fala: André, aproveite as suas oportunidades. E o que ela fala? Ela convida André Luiz, no plano espiritual. O Espírito já recebeu ali a chave de nosso lar, já é cidadão de nosso lar. Ele fala: André, aproveite as oportunidades. E ela simplesmente fala assim: ó, estude e E aí nesse capítulo 1, André vai lá, conversa com Elises, né? Elises o convida a participar de um grupo de pessoas junto ao mentor espiritual para se instruir e trabalhar no auxílio à coletividade. Olha que interessante. Mediunidade e exercício. Através, e é necessário o estudo e prática no trabalho. E o que nos está sendo dado como oportunidade nesse momento, encarnados? Estudar a doutrina espírita. Olha que interessante e importante, por isso nossa responsabilidade. Que nos traz da forma mais clara, porque segundo nesse capítulo Caminho, Verdade e Vida, como nós citamos, capítulo 8 e 9, Emmanuel fala: sem os vícios do dogmatismo religioso, a doutrina nos traz de forma mais clara, mais ampla possível a lei de vem nos revelar, nos trazer de forma clara o que nós temos de chamar, vamos dizer assim, o que é mais maduro possível com a humanidade.
acerca da lei de. Então, estudar é muito importante e trabalhar. E para isso, é claro, André Luiz valeu-se de um mentor espiritual, no plano espiritual, com muita instrução, muita experiência, para adquirir instruções e trabalhar. E hoje, depende lá do pensamento e vida de Emmanuel, capítulo 1, na verdade capítulo 2, boa vontade. Depende da nossa boa vontade, não lançar mão de um mentor espiritual, mas nós temos na doutrina vários mentores espirituais que nos esclarecem a lei, seja da lei de. Quando nós pegamos a obra de André Luiz, aqueles mentores espirituais não estão ensinando para André Luiz, eles estão ensinando para nós. Então a primeira noção que nós temos que ter é que se somos convidados a estudar o Evangelho à luz da doutrina, e se estamos estudando mediunidade, é porque eu necessito me instruir, eu necessito entender. E quando o mentor fala para André Luiz, ele está falando para André Luiz, ele está falando para. Então, entendendo isso, nós começamos a adentrar aqui no tema, para entender que toda e qualquer instrução arbitrária é simplesmente uma fagulha de conhecimento. E com o expositor que diz, em qualquer dia da semana, ele dá simplesmente um raciocínio. Ele traz aqui reflexões que são mínimas perto da grandiosidade que é esse tema em qualquer tema dentro do Evangelho, dentro da doutrina espírita. Que cabe a cada um de nós, eu, vocês, fazer o seu próprio caminho e adquirir sua gama de conhecimentos necessária para que possamos aprofundar cada vez mais no assunto. Algumas pessoas vão falar assim, não, essa parte repetiu de coisas tão simples que a gente fala o tempo todo, não é verdade? Porque na verdade depende muito de cada um e da quantidade de conhecimentos que cada um adquiriu. Porém, como nós estamos aqui, é simplesmente uma base, uma pincelada em alguns minutos sobre o tema. E Jesus nos trouxe isso, nos trouxe o Evangelho. Lá no capítulo 9 do Caminho da Verdade e Vida, o Emmanuel discorre o seguinte: Moisés, lá em Deuteronômio, simplesmente disse assim, opa, vamos dar um basta no exercício da mediunidade, porque até então, e nós ouvimos falar na própria filosofia, né, as famosas pitonisas, a mediunidade era utilizada de forma totalmente desequilibrada e sem uma prática com objetivo útil. Então Moisés veio e falou assim, ó, cessou, parou por aqui o exercício da mediunidade. Lá no capítulo 9 do Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel vem discorrer para a gente. E ele fala, Jesus, que até então, até Moisés, nós éramos na época de Moisés, eu sempre gosto de citar isso aqui, porque a espiritualidade fala muito bem isso para a gente, né? Nós éramos imaturos. Ainda somos, né? E muito, mas éramos extremamente imaturos para o exercício da mediunidade. Então Moisés veio e deu um basta, falou assim, ó, para aqui, por aqui vamos parar, porque nós não temos maturidade para o exercício da mediunidade. Depois de alguns séculos veio Jesus e reiniciou o processo. Ele falou assim, opa, agora sim, alguns, não todos, né? Nós sabemos muito bem disso. Na prova da evolução, se não me engano, nós trabalhamos o tema da evolução há alguns dias atrás aqui. Alguns já possuem maturidade de utilizar-se da mediunidade de forma útil, com responsabilidade. Por isso nós citamos a responsabilidade do Consolador de Emmanuel, com responsabilidade do exercício da mediunidade. E Jesus reabriu o exercício da mediunidade, no qual hoje nos possibilita termos a codificação da doutrina espírita, várias e várias obras tragas através do exercício da mediunidade, uma ferramenta que é facultada a todos nós, que é facultada a todo espírito, não depende, independe do grau moral do indivíduo. Portanto, nós temos médios extremamente ostensivos, sem valor moral algum,
E temos médios com pouquíssima extensividade, mas com moral elevadíssima. Não depende. O aspecto mediúnico não depende do valor moral do ser. É uma faculdade dada a todos os indivíduos. E por que nós citamos isso? Uma advertência. Porque na verdade nós temos a mania de adorar assim. Temos um médium ostensivo que fala muito bem, que comunica com o Espírito, automaticamente nós o denominamos como santo, né? É assim como nós fazemos, e na verdade isso depende. E é por isso que nós citamos esse aspecto com Jesus, porque o nosso propósito aqui não é falar do passado, mas falar do nosso futuro. Porque o nosso objetivo é o nosso ponto. E quando nós falamos de mediunidade, nós temos que entender que nós estamos reencarnados e repetindo a reencarnação, estudando e na doutrina, porque no passado, nosso passado, nós fizemos o exercício da mediunidade. E eu vou comer de modo mais uma vez, né? Sem responsabilidade, porque nosso passado é obscuro e delituoso. Então, nosso propósito aqui é entender a mediunidade com Jesus, percebendo as experiências necessárias nesse exercício da mediunidade. Como nós citamos, o médium ostensivo não necessariamente possui moral, possui ética, possui amor, postura. Por isso é necessário necessidade constante de nossa vigilância. E por isso eu citei um capítulo dessa obra do Beck de Campos. Quem quiser ler, se não ouviu bem, pode nos perguntar depois que a gente fala o nome dela novamente. Leiam esse capítulo, ele é fantástico e vai nos fazer ter uma postura e uma visão diferente da mediunidade, uma postura diferente também de ser espírita, uma postura diferente de nos analisar, de analisar o médium, porque como Jesus disse, reconhece a árvore pelo fruto que ela produz, e nós nos reconhecemos pelo fruto que nós produzimos. Então nós temos que ter um raciocínio muito lógico nisso. A doutrina nos dá fé raciocinada, e nós somos convidados a raciocinar o tempo inteiro, porque não nos cabe mais ser guiados, né? Cegos serem guiados por cegos. Nós temos a plena capacidade de entender, compreender, refletir e discernir acerca de tudo que nós compreendemos na lei de. Nós temos que entender que o nosso mecanismo, nosso processo como médiuns, já não é mais repetir o nosso personalismo, o nosso eu, nosso desejo. Pensamento e vida, capítulo 1, Emmanuel discorre que todos nós somos fruto de nossa experiência. E é interessante que essa experiência gera a nossa sintonia. E a nossa sintonia impacta drasticamente no exercício de nossa mediunidade. Então olha que interessante. Todos nós somos médiuns. Todos nós estamos perguntando ideias, ou seja, quem não sabe quem pergunta. Transmitindo e recebendo, né? Trocando. É o famoso trocar figurinhas. E essa troca de experiências é sempre através de uma lei que é imutável e inderrogável. Martim Peralta traz para a gente, da obra Estudando a Mediunidade, que estuda basicamente a obra dos domínios da mediunidade de André Luiz. Ele fala, a espiritualidade deixa claro, essa lei é inderrogável. Ele existe e sempre existirá, assim como existiu com Jesus. E a lei de sintonia, a sintonia é fruto das experiências, do que eu pratico, do que eu sou. Então, em regra, se eu sou um espírita ou realmente um cristão, que entendo o Evangelho, que estudo, que me instruo, que reflito o Evangelho e mudo o meu comportamento, tudo volta para o comportamento. Automaticamente eu estou impactando em minha experiência.
moralizo, se eu vigio os meus pensamentos, se eu vigio os meus atos e todos os atos segundo a espiritualidade, minhas palavras, minhas atitudes, meus sentimentos, se eu começo a fazer um processo de reforma íntima, eu trabalho a minha experiência. E se eu mudo a minha experiência refletindo em Jesus, praticando todas as máximas que Ele nos convida a adquirir, automaticamente uma experiência diferente gera uma sintonia diferente e, consequentemente, se eu gero uma sintonia diferente, eu consigo, através do meu exercício da mediunidade, praticar o que o Martins esperava nos diz lá no capítulo 1, que é a mediunidade com Jesus. A prática da mediunidade com responsabilidade é o exercício dos fatores morais. É isso que a espiritualidade nos exige. A gente muitas vezes fica preocupado em escrever, em psicografar, em trazer comunicação, em ver, não é assim que a gente fica com os fatores físicos. A gente fica focado no fator físico. E o que a espiritualidade nos fala é o seguinte: vou guardar no bolso. A minha preocupação é com o fator moral. Porque é o fator moral que vai me dar experiência, que vai me dar a capacidade de gerar uma sintonia diferente, porque gera uma experiência diferente, e consequentemente amplia a minha capacidade no exercício da mediunidade de forma responsável. E Jesus nos advertiu: o plantio é livre e a colheita é obrigada. Nós temos noção da doutrina da lei de causa e efeito. Isso é de responsabilidade. Porque se eu não preocupo com o meu fator moral, se eu não preocupo em me modificar, em me aperfeiçoar, o tempo inteiro, ele é advertência, porque na verdade, alguns de nós, imbuídos do orgulho e do egoísmo, que nós somos muito experientes deles, nós achamos que em alguns aspectos nós estamos prontos, nós já alcançamos aquilo que necessitamos, e segundo a espiritualidade, a evolução ela não se separa, não acaba, ela continua o tempo inteiro, sempre vai continuar. Alguns de nós param o tempo, se acham completos e não alcançam sempre o próximo passo, não avança. Então nós temos que entender que nós somos constantes aprendizes do Evangelho, e por isso a espiritualidade fala: sempre estudar, sempre repetir, sempre aprender, sempre se reformar ultimamente. Então o fator moral é primordial para o exercício da mediunidade com maturidade. Com maturidade. E eu tenho, como a espiritualidade nos convida, como Jesus me convida, a não levar isso ao outro, não pesar, não julgar o outro. E essa lição vai nos falar muito bem, que nós citamos a aula Roberto de Campos, que eu começo a entender o Evangelho e a aplicar o Evangelho em mim. O Consolador Emmanuel fala isso. O que Emmanuel fala para a gente claramente? Para a próxima pergunta 205, eu falo assim: quanto mais eu vou ouvir no Espírito, primeiro, mais ele se despersonaliza, ele esquece dele mesmo e começa a pensar no coletivo. Deixa o eu e pensa no tudo. E segundo, as noções de responsabilidade e a noção de que tudo que ele vive, tudo que ele percebe, ele aproveita como oportunidade de auto-aperfeiçoamento. As lições que nos são tragas não é para o outro, sim para ele mesmo. E ele faz como Jesus nos convida: não julga e não vê o cisco no olho do outro e começa a observar a trave que há no. Nós temos que entender que por lei de sintonia, se nós estamos sentados numa casa espírita, estudando mediunidade falando de fator moral, é porque todos nós somos necessitados de nos aperfeiçoar moral. E entender o que é essa moral, nós precisamos entender e estudar Jesus, porque Jesus vai nos ensinar através do exemplo. Na oração inicial, nosso companheiro nos disse, e lembrou bem, dos nossos companheiros que se encontram no leito de hospital, dos nossos companheiros que se encontram nos lares, que nós oramos por eles, para que chegue até eles o Evangelho,
para que eles se esclareçam. E a espiritualidade nos deixa claro que nós estamos estudando doutrina para que nós levemos a esses irmãos através do exemplo. Olha que interessante. Isso a espiritualidade fala para a gente, tá? Deixa eu falar. Através do quê? Lá no Evangelho do Espiritismo, a espiritualidade nos fala. Para aquele que compreende, busca, que você busca, como nós aqui, eu posso falar de muitos espíritos, eu posso falar de Evangelho do Espiritismo, posso falar do Evangelho de Jesus, todo mundo vai ficar o que tenta, porque todos nós estamos buscando, é assim. Mas para aquele indivíduo que convive no meu trabalho, no meu lar, que está preocupado com a matéria, preocupado em viver em dinheiro, em sexualidade, ele não quer ouvir falar de Jesus. O fere, machuca. Mas o exemplo que eu dou, a forma que eu vivo perto dele, isso vai impactar esse seu psiquismo, esse seu psique, gerando ali um gatilho para que ele, no momento oportuno, ele se olhe. Eu sempre lembro de Paulo, ele sempre fala de Paulo de Tarso, como Saulo. Saulo viveu lá vivendo com Abigail, com Gamaliel, com Estevão, com Simão, como Saulo. E foi macerado por dentro. Não por palavras pregadas, mas por exemplos pelo que ele via e percebia. E no momento oportuno, lá na estrada de Damasco, aconteceu o gatilho. Acionou tudo, com a experiência que ele possuía, claro, mas com tudo que ele viu de exemplo, pago por todos esses que nós citamos e muitas outras pessoas, né, como os cristãos, e ele parou e falou: opa, o que eu vejo não é a verdade. E o que ele fez? Opa, deixa eu buscar. A exemplo de Evangelho, isso como nós citamos de Narciso Procuro. Deixa eu estudar aqui o Evangelho de Mateus. Gamaliel presenteou ele. Foi para o deserto, 3 anos estudando. Opa, estudei. Deixa eu agora para o trabalho. Voltar para o meu testemunho. Ele foi trabalhando a sua intimidade. E quem estuda essa obra percebe. E exercitando a sua mediunidade. Antes disso, excelente expositor, mediunidade intuitiva, fantástica. Quando ele saiu do caminho, nós vamos ver lá na obra de Paulo Estevão, que durante um tempo ele tinha dificuldade em falar, dificuldade em concatenar ideias. E ele foi readquirindo essa capacidade, esse potencial, e hoje é tido, na verdade na época ele era tido, né? Como Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele adquiriu esse potencial novamente, ele readquiriu o potencial através do seu exercício, da sua boa vontade, como é dito para a gente na aula do pensamento de vida. Boa vontade. E a espiritualidade nos fala dessa boa vontade, porque a boa vontade é diferente da vontade, segundo o Emmanuel. A vontade é falar assim: eu quero. A boa vontade eu quero e eu busco. Eu exercito o meu livre-arbítrio. Vou em busca de adquirir aquilo que eu quero. Isso é muito diferente. E nós, como médiuns espíritas, nós estamos aqui nos candidatando a essa postura do indivíduo que não somente estuda, não só pela palavra que segue, a aula segue em Emmanuel, né? Não somente se convenceu sobre Jesus, mas se converte o tempo inteiro, mudando a sua experiência. Então é que importante falar disso. A gente sempre repete isso. Quando nós falamos de toda e qualquer ferramenta, todo e qualquer mecanismo da reencarnação, sempre vem na busca de mudança de experiência. Toda a espiritualidade faz para a gente. Quer ver quando ela fala? Jesus fala assim para a gente: não perdoa 77, mas 77. Ama, serve, entende, respeita, ora. Todas essas experiências, caridade, tolerância, virtudes, são mudanças de experiências necessárias que nós precisamos fazer. Todos nós na humanidade, todos nós, inclusive, e de forma mais enfática, nós que nos colocamos na posição de espíritas. Porque nós já temos a maturidade e a capacidade de compreender e aprender sobre isso. E não somente a capacidade de aprender e compreender, porque nós vamos lembrar do Evangelho. A lei divina, Deus, não nos dá fardos pesados que nossos ombros não suportem. Tudo que vem a nós é proporcional à nossa capacidade de absorver. Então, olha que interessante. E como nós estamos nessa ferramenta, né? A gente citou da ferramenta. É interessante
Quem tem aqui o hábito de mexer com chaves, por exemplo, eu estava observando algumas chaves que eu achava que antes eu servia para cortar fio, né? Eu vi os buraquinhos da chave e estava assim, meu Deus, para que serve isso? Aí o enteado meu que está estudando elétrica, ele falou que viu esse fio, você vai responder para ele e disse, olha que interessante. Está vendo? Quando a gente estuda, nós percebemos uma ferramenta que parece ter uma utilidade, nós começamos a perceber que ela tem várias outras que nós não entendíamos porque nós não tínhamos estudado. E é o mesmo exercício da mediunidade. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco compreensão, mais eu vou vendo outras formas, outras variáveis utilizar, e não somente isso. Se eu entendo como utilizar melhor a ferramenta, eu consigo fazer mais um trabalho mais efetivo ou mais trabalhos com aquele mesmo material. Como nós citamos o exemplo da chave, é isso. Antigamente eu usava a chave só para cortar fio. Agora o mediado estimulou várias formas de utilizar uma mesma chave. Vários trabalhos diferentes. Ou seja, eu não produzo, lembremos das parábolas dos talentos. Eu não produzo, eu tenho 5, eu não produzo, não mantenho somente os 5, eu produzo mais 5. É por isso a necessidade de estudar constantemente. Por isso Narcisa diz para André Luiz, André, estuda, vai se aperfeiçoar. E André se propôs também estudar as 15 horas, 14 horas na verdade. André Luiz está o tempo todo estudando, se instruindo e trabalhando. Se instrui e trabalha. Se instrui e trabalha. E depois das 14 horas nós vamos ver que André Luiz tem muito mais experiência do que quando ele. E é assim que é a reencarnação. Se nós queremos nos tornar pessoas melhores, eu preciso o tempo todo estar estudando o Evangelho. Porque só o Evangelho, segundo o companheiro nos diz, né? O Evangelho é o nosso manual de funcionamento. Só ele nos mostra, de forma clara, as experiências necessárias para mim, no exercício da minha mediunidade. Aproveitar o máximo possível a minha reencarnação. Não basta somente eu ser espírita, não basta somente eu me dizer espírita, não basta somente eu ser expositor espírita, não basta eu ser médium numa reunião mediúnica, não basta isso. Não basta eu ser médium, não basta eu comunicar com espíritos, porque como nós citamos, a mesma ferramenta ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Nós temos notícias de vários médiuns que usam a sua capacidade mediúnica e produzem trabalhos assim difíceis, complexos, que geram uma colheita muito difícil, muito complicada. Em vários outros equipamentos religiosos, infelizmente até mesmo da doutrina espírita, por não compreender, por não entender, e por isso nós citamos esse capítulo lá da obra de Humberto de Campos, a gente entender que mesmo dentro de uma casa espírita com essa vigilância constante, mesmo no seio espírita, mesmo um trabalhador. Alguém aqui já estudou esse capítulo de Humberto de Campos? Provavelmente vocês já, que são mais velhos do que mais lá falam. Mesmo o trabalhador, com a visão de todos, no início de um trabalho fantástico, que é o livro lá dos domínios da mediunidade, que o mentor fala, está lá no André Luiz, no plano espiritual, uma reunião séria, seríssima, e chegam espíritos extremamente iluminados, e André Luiz fala assim, serão anjos. E o mentor fala algo assim, estão num patamar muito elevado. Mas numa caminhada de 10 léguas, alguém lembra dessa passagem? Na última légua, o que pode acontecer? Pode cair. E aí eu lembrei automaticamente, na hora que eu vi esse capítulo de Humberto de Campos, eu comecei a associar, assim, né, que é verdade. E mais o ensinamento de Jesus: olhai, orai e vigiai. A espiritualidade nos adverte o tempo inteiro, está em constante vigilância. Lá nessa obra também, o mentor fala aos: é preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Quer dizer que eu vou ser infalível? Isso nós estudamos, não quer dizer isso. Quer dizer que você vai lançar mão do máximo do seu potencial para não errar. Você pode até errar, mas você pode ter certeza que o quê? É aquela famosa consciência, né? Aquela mão da consciência. Eu vou colocar a mão de vocês e falar assim: eu fiz o melhor que eu pude. Errei. Agora eu vou buscar acertar. E assim vai constante. Então o fator moral, ele é essencial para o exercício de qualquer coisa na nossa existência. Sem o fator moral, eu sou conduzido pelo meu eu, pelo meu querer,
não, o pensamento de vida é dito da gente. Que tudo que eu sou é fruto da minha própria experiência. Está dito assim, ó, capítulo 1. Pensamento e vontade. Em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca, como nós falamos. Nós estamos tendo todos sendo influenciados. Tudo se renova, se desdobra e renova sobre os princípios de interdependência e repercussão. Vai você ver, o reflexo. O que é reflexo segundo a espiritualidade? É o fruto da minha experiência. Nós já falamos em certas reuniões. O que é um reflexo? Dirigir. Repetir tanto que virou um reflexo. Certo? Repetir, já virou um hábito. Isso é reflexo. Então, o reflexo é algo que eu tenho em experiência de forma mais clara e com exercício constante, vamos dizer assim, o que eu mais pratiquei. Isso que é um reflexo com espiritualidade. Ele fala assim, ó, o reflexo esboça a emotividade. Meu reflexo, minha experiência, gera o meu sentimento. Vou pegar o livro. O meu sentimento plasma a minha ideia, o meu pensamento. A minha ideia determina a atitude e a ação. E a ação, como nós bem sabemos, segundo a espiritualidade, é um plantio. E todo plantio tem uma colheita. Está vendo como tudo é fruto de minha experiência? Então, se eu mudo a minha experiência, eu mudo o meu sentimento, que muda a minha ideia, que muda a minha ação, que é o plantio, que muda a minha colheita. Se eu repito o meu passado, se eu vigio, se não me moralizo, se eu não me aperfeiçoo, eu repito a minha experiência, me mantendo o meu sentimento, mantendo a minha ideia, mantendo a minha ação, que é o plantio e que é uma colheita, que segundo a espiritualidade já não me é bom. Porque eu estou reencarnado para mudar, senão não estarei reencarnado. Está vendo como eu volto no erro e eu vou sofrer? Como Jesus disse, aquele que vai por ele, jogo suave, jogo leve. O que Jesus ensina? Constante aperfeiçoamento. Pedro, não perdoa 7, Pedro, mas 70 vezes 7, guarda da espada. Muda de atitude, muda de pensamento, age diferente, ama, serve, perdoa, vai ter um mecanismo, né? Ações novas. Jesus, fora dele, como ele fala, branco e ranger de dentes. Eu repito a minha experiência, mantendo meu sentimento, mantendo minha ideia e volto às tabernas, volto para o passado. Logo, sou de Gomorra, olho para trás, no passado, sofro as consequências das experiências que não são boas mais para mim. Então, o que Jesus fala para a gente é: quer parar de sofrer? Quer exercer mediunidade com segurança, que já é um plantio, que é uma ação, que é uma ferramenta de trabalho, quer utilizar bem, com responsabilidade? Moralização, evangelho, perdão, paciência, tolerância, todas aquelas virtudes façam com que eu lance mão e utilize bem a minha mediunidade. Porque a mediunidade é uma ferramenta, e olha que interessante, a mediunidade é uma ferramenta para utilizar no progresso do mundo, para produzir trabalho para as pessoas viverem, não. O foco dela principal é para o meu próprio progresso. Olha que fantástico! Tudo que Deus nos dá na humanidade é para que nós façamos o nosso progresso, para o nosso benefício. Não egoisticamente falando, né? Eu, mas no aspecto de tudo que me é dado é para o meu próprio trabalho. Quando eu tenho uma mediunidade ostensiva, não é para que eu leve para o outro, porque eu falo para o outro, não. Claro que é consequência, né? Isso é natural. Quando nós nos propomos a ser expositor espírita, não é para que eu leve para a sociedade, não é para isso não. É para que eu aprenda, para que eu mude minha experiência, para que eu mude meu sentimento, para que eu mude minha ideia, que eu tenha uma inovação e colher algo diferente. Como eu estou estudando, eu acabo que compartilho o que eu estou estudando, adquirindo nova experiência num campo de trabalho que me proporciona novas colheitas melhores. Mas o foco é mudar a minha experiência, o meu sentimento, que gera a minha ideia, que gera a minha ação, que muda tudo.
que coloca a lei, que me coloca diante a lei em um certo equilíbrio. Então é muito interessante. O evangelho que eu apresento não é para pregar para o outro, é para primeiro mudar a. E aí vai o mecanismo, né? Para quem estuda, por exemplo, magnetismo, nós percebemos, por exemplo, com a espiritualidade, que se eu falo de algo que eu tenho experiência, eu gero o famoso magnetismo. Na verdade, eu estou o tempo todo gerando isso. Se eu falo algo que eu não tenho experiência, pouco convenço, pouco toco na fibra moral do meu semelhante. Agora, se eu falo de algo que eu já estou adquirindo como experiência, que eu estou em busca de adquirir, pode ter certeza que esse magnetismo, ele seduz muito mais, ele abraça muito mais e convence muito mais. E onde está isso? Lá na obra do Mundo Maior, em um capítulo que está lá André Luiz, junto com Silas, acho que é no Mundo Maior, quando vem Ação em Ação. Lá no capítulo que ele está trabalhando no plano espiritual, junto com Silas, trabalhando lá, fazendo um trabalho. O mentor fala assim: André, vamos parar por aqui. Aí ele fala assim: mas tem muita coisa para fazer ainda. E o mentor fala: não, é porque até aqui o intelecto, o conhecimento que nós trouxemos, trabalho efetivo, mas a partir daqui é necessário muito mais, é necessário o magnetismo do amor. Está vindo aí a irmã, se eu não me engano, a irmã Narcisa e a irmã Veneranda, que ela tem essa experiência. É um trabalho excessivo, de obsessão. E no momento que ela chega, só a presença dela, eles se chamam ela Maria de Nazaré, por causa da experiência que ela possuía. E ela faz em poucos minutos, claro que em poucos minutos nós sabemos que não é bem assim, né? Mas ela, com a presença dela, diante do magnetismo dela, ela muda todo o quadro naquele momento. Porque ela tem experiência. Então o conhecimento é essencial, com certeza. Mas a experiência, a mudança comportamental é muito mais importante. Podemos assim dizer, se espiritualidade são duas asas, né? A moral e o intelecto caminham juntas. Mas a experiência de irmã Narcisa e irmã Veneranda, não me valorizar, trouxe para ela uma condição de um trabalho muito mais efetivo. É como se fosse a ferramenta que eu citei, o alicate. O intelecto está com a condição de cortar o fio. A moral tem a condição de cortar o fio, modificar o fio, trabalhar o fio e outras coisas mais, porque eu amplio minha condição no exercício. Eu utilizo melhor a minha ferramenta. E assim se dá o exercício da mediunidade. Quando nós entramos na doutrina espírita, e até o próprio Chico, para quem estuda a história de Chico começou, no início da sua carreira lá, a trabalhar no aspectos mediúnicos, não foi? Nós tecíveis. 4 anos. Oi? 4 anos. Por 4 anos. Com 4 anos de idade. Com 4 anos de idade, mas naquela época ele começou a conhecer Emmanuel. Ele começou a trabalhar com efeito físico mesmo, né? Efeito físico mesmo. Aí Emmanuel, o que Emmanuel fez? Emmanuel é fantástico, né? Chegou e falou assim: opa, para. Não é isso o seu propósito, não. O propósito é trabalhar o quê? E é por isso aí quando nós vemos as obras de Chico, elas são fantásticas. São um puxão de orelha o tempo inteiro. Quando eu pego aquelas obras para estudar, as próprias obras de André Luiz, eu vejo ali um monte de erros, um monte de condutas que eu tenho diariamente, que não são condutas físicas, mas condutas do pensamento. É o pensamento mesmo. Que são totalmente contrárias ao que eu estou estudando. E é isso que aquelas obras mostram para a gente. Elas vêm mostrar as experiências que eu pratico que não são boas para mim e as que eu preciso praticar que me são boas. É isso que o Evangelho faz com a gente, é isso que a doutrina nos mostra. É isso que a mediunidade, quando nós estamos lá na mesa mediúnica, por exemplo, o mentor vem falar, ele vem falar palavras belas, não, ele vem falar lei divina. E se eu tenho olhos de ver, como Jesus fala, né? E ouvido de ouvir, eu percebo que aquela lição que está sentada ali, aquela comunicação, aquele irmão meu que está em dificuldade, ele não está ali só para eu poder me completar, como nós mostramos, né? Me vai descer, eu estou ajudando alguém,
ele vai descer para o sumério, ostensível, não. Ele está me mostrando o mecanismo da lei, para que eu entenda o mecanismo, para que eu não incorra no mesmo erro. E não só isso, para que eu não incorra no mesmo erro, comece a procurar acertar. E acertando, eu potencializo a minha capacidade de trabalho, e potencializando a minha capacidade de trabalho, eu sou igual uma veneranda, né? Eu começo a deitar em outros campos de ação, com outros plantios, num campo muito maior do que eu tinha anteriormente. Está vendo o mecanismo? É por isso que a gente estuda a doutrina espírita. Por isso que a gente é convidado a ser expositor e participar da reunião mediúnica. Não é porque eu tenho mediunidade ostensiva, não. Como nós citamos mediunidade ostensiva, muitos têm. É porque eu tenho essa mediunidade, eu posso utilizar ela em meu benefício. É para esse mecanismo. Tenho uma capacidade mediúnica ostensiva, nós somos médios. Tenho uma capacidade intelectual. Eu estudo o Evangelho e pratico o Evangelho, estudo a doutrina, para que eu lance mão desse recurso, não incorra em novos erros e não caia. Para que eu me eleve, para que eu me aperfeiçoe e para que eu tire o melhor proveito possível dessa ferramenta. É uma ferramenta de trabalho. Tudo depende de mim. Então a doutrina, ela me direciona para o caminho correto. Mas eu posso, por exemplo, ser como Chico, entender Emmanuel, compreender Emmanuel e contra ele, né? Porque até então, né, os efeitos físicos são fantásticos. Pelo menos a grosso modo são. Mudar de postura. Eu posso ser como o nosso companheiro Paulo, que como Saulo entendeu, sofreu demais antes, né? Mas quando eu falei assim, Senhor, o que queres que eu faça? Ele mudou. Ou eu posso ser, não condenando, porque já está no patamar, porque segundo as notícias muito melhor que nós, eu posso ser como meu irmão Judas, que viu a verdade, estudou a verdade e optou pelo outro caminho. E sofreu. Posso ser como filho pródigo, permanecer no erro, ficar no erro, sofrer, comer das bolas dos corpos, ou seja, passar por um processo de retrocesso não evolutivo, não, mas passar por um sofrimento ferrenho até me ascender e retornar na casa do Pai. É por isso que a gente fala do Evangelho, por isso que a gente fala dessas ferramentas. Falar dos 15 princípios da doutrina, falar da mediunidade, trazer instrução para que cada um de nós entenda a base para compreender o todo. E o todo está em processo de compreensão e apreensão o tempo inteiro. Deixa eu pagar meu nome aqui, isso aqui tem importância ali. Estudar a mediunidade, falar de mediunidade e entender a mediunidade de forma ampla é compreender essa ferramenta que eu possuo, essa ferramenta que vai me dar condições ou de aprender o máximo possível ou de perder o máximo possível de oportunidades que eu tenho. Porque é uma oportunidade que eu tenho, que passa. Tem pessoas, quando a gente estuda os aspectos mediúnicos, tem pessoas que passam a vida inteira de forma ostensiva. Tem pessoas que vivem 40, 50 anos tranquilo. De repente, aflora dele a mediunidade ostensiva. Vive 60, 70, 100 anos, sem ter uma ação, nem sentiu o espírito, né? Tem a mediunidade somente intuitiva, mas tem mediunidade intuitiva e nós podemos lançar mão dela o tempo inteiro. E tudo nos é dado. E algumas pessoas falam, eu já ouvi, eu também tinha sentido, nossa, eu falei assim, como seria interessante, né, ver os espíritos, como seria interessante comunicar com os espíritos com mediunidade ostensiva mesmo. E eu me esqueço da sabedoria divina. A sabedoria divina é fantástica. Se não lhe foi dado algum aspecto, é porque não lhe é necessário. Resignação, lembra-se das passagens do Evangelho? Jesus resignação. Calma. Foi lhe dado o velho esquecimento, uma misericórdia, porque Deus, a sabedoria divina, tornou isso por uma necessidade. Se fosse possível, se fosse permitido você enxergar o passado, vai ser. Quando for útil e necessário, pode ter certeza que você vai lembrar do passado. Lembrar de nosso lar. Nossos companheiros conseguiram regredir 100 anos, não foi? 100 ou 200 anos. Os pais, os tios de Elias, pais de Elias, Elícias. Agora não me lembro dele, mas foi permitido. Eles viram alguns séculos atrás. Por quê? Eles eram útil.
lhes ia ser útil. Se nós não temos um aspecto medíocre ostensivo, agradeça a Deus e lance mão do que você tem de ferramenta no momento. Aproveite a oportunidade. Ser médio ostensivo, não ser médio ostensivo, não quer dizer nada no fator moral. E como diz a espiritualidade, né? Nenhuma mediunidade é mais importante que a outra. Nenhuma. Você tem o mesmo potencial de produzir muito que o médio ostensivo tem. Tudo depende da sua reforma íntima, da sua mudança de comportamento. E como a espiritualidade nos convida, né? Estudando e trabalhando o tempo inteiro. E eu convido a todos mais uma vez dentro do capítulo. História de um médium, capítulo da obra Novas Mensagens pelo Espírito Humberto de Campos. Porque nós temos que entender que na pauta da religiosidade nós ficamos criando vários dogmas em nossa existência. E esses dogmas, segundo a espiritualidade, segundo os espíritos superiores, falam para a gente, nós temos que modificar todas as noções que nós temos de Deus, todas. Porque todas aqui são extremamente materialistas. Todas. E nós vamos entender nesse capítulo, quando a gente estuda e reflete, que na verdade o que é pedido para a gente é refletir mesmo, parar, pensar, refletir sobre o tema. Nós vamos entender que, como foi dito na obra de Emmanuel lá, de André Luiz, né? Que numa caminhada de 10 léguas, na última légua a gente pode dar uma derrapada, que são fatores sutis que nos desviam do caminho. Sutis. A gente nem percebe. A gente acha que está agindo corretamente e está agindo erroneamente. É igual o famoso elogio, né? A gente tem que elogiar, e muitas vezes o que o elogio faz é não completar o ego do outro. É virar à tona o orgulho, é levar à tona a vaidade, que vai desviar o outro do caminho. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e esse capítulo é uma advertência fantástica. Na hora que eu li esse capítulo, me fez parar e ficar muito pensativo, e com certeza normalmente eu vou ler de novo, vou ficar muito pensativo, vou repetir essa leitura várias vezes dessa minha informação. Porque fala realmente desse processo nosso de vigilância constante, o tempo inteiro, de estudo o tempo inteiro, de entender qual é o meu ambiente de trabalho, quais que são as minhas possibilidades, como fazer um bom exercício dessa mediunidade, que é uma ferramenta de trabalho. Nós já repetimos umas 5 vezes esse capítulo, porque foi algo que tocou muito na gente, porque a espiritualidade não é intuição. Se ela direcionar algo é porque alguma coisa tem ali. Então convido a todos que leiam esse capítulo, que não esse capítulo dessas instruções, na verdade, as informações e as referências que nós citamos, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 9, capítulo 10. Livro dos Obreiros da Mediunidade, nós citamos, não foi? Livro dos Espíritos, questão 419, 421, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 9 e 10. Livro dos Médios, capítulo 14 e 559, e vários outros que vêm falar para a gente de mediunidade. Isso que nós utilizamos aqui hoje. Mas trouxemos aqui várias reflexões de outros capítulos e do Evangelho todinho. Então é interessante e importante todos nós, não somente estudar sobre mediunidade, mas estudar o Evangelho um todo e nos aperfeiçoarmos intelectualmente, moralmente, o tempo inteiro. A espiritualidade sempre nos convida, sempre nos fala. A reforma íntima é urgente. Mudança de comportamento é urgente. Necessária, essencial, urgente. E se estamos na doutrina espírita, que a doutrina espírita nos fala tanto sobre fatores morais, como nos diz o Evangelho do Espiritismo, né? Os fatores morais que Jesus trabalhou. Se Jesus veio no nosso meio, falou sobre perdão, sobre paciência, sobre excelência, sobre tolerância, podemos ter certeza que essas são as experiências necessárias que todos nós temos que adquirir para caminharmos bem na nossa reencarnação, em qualquer lugar que estivermos, no plano espiritual, aqui, não importa. Praticar o Evangelho, entender o Evangelho, é entender a lei divina. Entendendo a lei divina e praticando a lei divina, nós vamos estar cada vez mais próximos da perfeição. E quanto mais próximos da perfeição estivermos,
mais felizes nós estaremos. Então, o Evangelho, assim como a mediunidade, são ferramentas que nos são dadas para que nós sejamos felizes. Simplesmente. E ser feliz depende somente e inteiramente. Somente. Então, repetindo, somente o mesmo. Depende somente de nós mesmos. Então, é dessa forma que nós entregamos o estudo, entendeu? Da noite de hoje. A gente fala um estudo mais solto, assim, fala, trazendo passagem, para não ficar um estudo muito chato, assim, não pode ficar citando referência. Mas pedimos a todos que estudem e leiam esse capítulo. E se for o caso, quando a gente retornar aqui, podem nos chamar e bater um papo, vocês verem como é interessante. E como fatalmente a maior parte de nós age igualzinho que falamos na passagem. É igualzinho. A gente para com uma consciência e fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Então a gente agradece a oportunidade. Agradecemos ao João Fabiano pelo estudo da noite, né? Lembrando sempre que temos que aperfeiçoar, como foi dito, quando melhorar cada dia, como disse Jesus, orar e vigiar sempre. E temos que ficar atentos, né, com os nossos pensamentos, sempre observando o que nos surge na mente, que como somos todos médiuns, muitas vezes esses pensamentos não são propriamente nossos. Às vezes nós estamos sendo intuídos. Então temos que saber se estamos sendo intuídos ou supridos, se o pensamento é nosso, né? Se para o bem ou se para o mal. Avaliar antes de tomar uma ação, porque muitas vezes temos intuições para o mal que a gente precisa vigiar para não cometer o mal. E as intuições para o bem, né, que são sempre os amigos espirituais que nos ajudam, a gente praticar e melhorar cada dia. Então, que a gente possa orar e vigiar sempre, né? E sempre que o pensamento for ruim, faça uma oração e agradeça a Deus por ter percebido que é uma coisa ruim. Vamos dar uns avisos, né? Orientação para o culto no lar. Quem precisar dessas orientações é só procurar a recepção e serão instruídos de como proceder. Teremos um seminário líder musical com temas Memória de um Suicida, através do expositor Cadinho, com apresentação musical com o grupo Lavoro e Vertos de Vertos. Vai ser no dia 27/5 de 2023, a partir de 18h30, na Rua José Barra, 509, Espaço Estrutura. O ingresso custa R$25. Os ingressos podem ser adquiridos aqui na recepção ou através do Simpla. A renda será revertida em parte para as obras da casa. O atendimento fraterno é feito todas as segundas e quartas-feiras. Preciso deixar o nome na recepção a partir das 19 horas e aguardar no salão que serão chamados. Orientação espiritual são marcadas nas quartas-feiras. Preciso deixar o contato na recepção a partir das 19 horas para que eles possam entrar em contato na ocasião oportuna, que eles tiverem disponibilidade para fazer essas orientações no ar. Estamos precisando de doações para a montagem das cestas básicas para as famílias necessitadas. Então, quem puder doar açúcar, fubá, óleo, farinha, mandioca, arroz, por favor, isso ajuda muito na montagem das cestas para o atendimento às famílias necessitadas. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus agora, fechar nossos olhos, pedir ao Divino Mestre
que nos apoia, nos proteja, nos oriente no nosso dia a dia, no nosso lar, no nosso trabalho, nas ruas, em todo lugar em que estivermos, que possamos estar sempre com os pensamentos puros, possamos estar sempre buscando a oração, a compreensão, o respeito às pessoas, ajudar aqueles que estão precisando e praticar o amor que o Senhor tanto preparou neste mundo. Vem, Mestre, dai-nos a sua paz, o seu amor, e fazer que possamos absorver isso e doar um pouco para aqueles que nos servem. Seja conosco, Senhor, hoje e para sempre, que assim seja.